Muito bem, e o programa Conectando Humanos Mundo RH desembarcou hoje aqui na sede da AIO, essa empresa global muito conhecida dentro do universo da seguradora, no universo de consultoria e que tem uma área muito relevante, principalmente agora que a gente está falando muito sobre as questões de saúde mental, esse universo de consultoria para o universo de saúde corporativa. Então a gente vai conhecer um pouco a respeito de um case muito potente de como as organizações podem trazer cada vez mais benefícios internamente para toda a sua rede e efetivamente trazer resultados expressivos totalmente alinhados com a estratégia do negócio. Vamos conhecer? Primeiro, obrigado pela participação no seu programa, Anderson. Sim, eu acho que as dores, os machucados do universo corporativo são enormes, né? Seja do ponto de vista financeiro, né? Onde as empresas precisam encontrar caminhos sustentáveis para que seus negócios cresçam, mas, sobretudo, como tratar a sua população, né? Então, normalmente, quando a gente se depara com um novo cliente, a primeira coisa que a gente precisa entender um pouco da história dessa empresa, se conectar com um pouco da estratégia dessa empresa, entender e aprofundar, obviamente, na análise de dados, que é algo que a gente trata aqui como um diagnóstico, um grande diagnóstico, uma grande anamnese que nós fazemos. E a gente olha praticamente duas grandes dimensões, né? Primeiro é o nível de maturidade corporativa dessa empresa. Quando a gente fala maturidade para seus programas de bem-estar, como, obviamente, isso está implementado ou como pode ser implementado com o apoio da AIO. E também a gente olha também para a saúde populacional, né? Então a gente tem ferramentas próprias onde a gente consegue ter um índice de resiliência corporativa, basicamente em 5 grandes estágios, preparo dessa empresa ou de maturidade dessa empresa, para que a gente possa desenvolver em conjunto planos de ações. E, obviamente, a gente também faz um raio-x, uma grande fotografia de como está a saúde populacional dos colaboradores dessa empresa. Então, certamente você, da área de RH, já compreendeu que não dá para avançar de uma forma sustentada, continuada, se a gente não olhar e equilibrar resultado e pessoas. A ideia de hoje é justamente apresentar um case absolutamente extraordinário nesse sentido. Vou dar exemplo um case de sucesso que a gente tem, é uma empresa no segmento de varejo. É um grande contratante, tem mais de 50 mil empregados e vive, obviamente, num processo de transformação contínua, né? Então, é uma empresa que tem o seu negócio físico através de unidades próprias e também e-commerce e que vive, obviamente, esse processo de busca contínua de eficiência no seu business, obviamente com uma competição muito grande. Quando a gente fala, né, do segmento de varejo no Brasil, principalmente pós-pandemia, a gente teve uma queda, obviamente, do mercado, que vem se recuperando, ainda bem, esse nosso cliente vem se recuperando, e com a nossa ajuda. E basicamente, o nosso case consiste em um trabalho já de longo prazo, hoje a gente já está há mais de 4 anos juntos. Então, todo esse processo que eu comentei, desse diagnóstico, de entender realmente qual é o momento da organização, da maturidade, essa é uma empresa, basicamente, que já investe muito nos seus programas de bem-estar, né, e de gestão de saúde. E o que a gente fez, basicamente, é entender que existiam alguns gargalos, né, na operação dessa empresa. E eu acho que a saúde mental era um ponto que a gente precisava cuidar. Então, nós fizemos um assessment, mais de 4 mil colaboradores que se candidataram a fazer de forma espontânea. Então, é uma empresa que tem mais de 50 mil empregados, como eu coloquei. Então, esse assessment ele foi gerado entre janeiro de 2023 e maio de 2023, onde a gente conseguiu capturar vários insights, né, e várias informações relevantes. Informações aos quais a gente conseguiu, junto com a empresa, traçar um plano de ação muito efetivo. Um plano de ação que não só consiste em a gente cuidar dessas pessoas, mas também efetivamente trazer uma performance melhor para o negócio. Como exemplo, né, a gente descobriu que nós tínhamos ali alguma prevalência em determinados cargos de exposição a doenças mentais. Por exemplo, cargos comissionados
ou cargos que têm pressão de meta de vendas, são pessoas que estão mais expostas dentro da organização do que naturalmente outras, que estão talvez fazendo um trabalho mais interno. E a gente chegou inclusive a outras conclusões, né? Que essa empresa, por exemplo, tem essa exposição maior nas lojas físicas, né? Porque esse contato com o público, esse contato no dia a dia, né? Isso fez com que a gente enxergasse não só, obviamente, quais eram as grandes fontes de preocupação, né, nesse sentido, e de cuidado, e pudéssemos traçar alguns planos de ação, né? Basicamente, esses planos de ação, eles consistiram aqui em algumas recomendações que vão desde a gente integrar cada vez mais os dados, por exemplo, da saúde ocupacional, cruzar essas informações, trabalhar, por exemplo, nos ambulatórios próprios dessa empresa. Essa empresa tem unidades próprias, e aí até chegar talvez onde eu acho que talvez seja o grande ponto de virada, que é estabelecer um plano de estratégia de formação das lideranças. Por que eu falo isso, Anderson? Porque hoje a gente vê cada vez mais jovens sendo líderes, né? A gente vê a nossa pirâmide etária das organizações com cada vez mais lideranças jovens, o que é bom, jovens e diversas, e muitas vezes essas pessoas não estão preparadas a lidar com esses dilemas existenciais que as pessoas têm, né? Não tem a própria maturidade. A maturidade e a evolução, né? Eu acho que o que a gente percebe pós-pandemia é uma busca, talvez, cada vez mais intensa de um equilíbrio, né, da sua vida, né, do nível de trabalho, né, da intensidade do trabalho, com a intensidade que as pessoas querem se dedicar às suas famílias, né? E isso, obviamente, gera, esses atritos, gera realmente esses conflitos. E preparar esses líderes para que eles possam identificar, por exemplo, quando existe um estresse mental. Preparar esses líderes para que eles possam entender aquilo que eles precisam filtrar e não cascatear. Parece simples, né? Mas não é o que acontece no dia a dia, né? Tanto internamente quanto do seu próprio da sua própria equipe. Criar um ambiente seguro para que essas pessoas sintam-se, talvez, livres, não livres a palavra correta, mas que elas tenham acolhidas, tenham o acolhimento necessário para que possam se expressar, né? Então a gente estabeleceu um planejamento muito estruturado para as lideranças, a gente fez algumas recomendações. Acho que o engajamento da alta liderança das empresas é um ponto fundamental para que esses programas tenham sucesso. E também, obviamente, criar, por exemplo, ferramentas oficiais, por exemplo, canais anti-assédio, que as pessoas possam fazer suas denúncias ou suas manifestações, criar realmente uma política, uma governança de compliance para que isso, quando detectado, né, qual a conduta que a empresa precisa ter, como proceder, como tratar esse caso. Então é algo que a gente hoje, após implementar, a gente vê um sucesso muito, talvez assim, diria que evolutivo naturalmente, porque esse é um processo de jornada, né? E a gente vê impacto não só na saúde dessas pessoas, mas no engajamento, o que traz um retorno no ponto de vista de negócio para esse cliente. Na questão comportamental, a gente está falando basicamente de uma mediação de conflitos, de diversas situações que acontecem dentro do universo corporativo, que muitas vezes chega até na questão física, né? Desencadeando N situações. E aí a gente vai para o absenteísmo, a gente vai para, né, acaba desencadeando diversos outros problemas. Então vocês trazem a ação tanto para, de certa forma, apagar o incêndio ali naquele momento, como desenvolver uma solução a longo prazo que evidentemente traz a prevenção e, consecutivamente, uma redução de custo, um ambiente mais bacana. É por aí? Muito. E esse caso mesmo, por exemplo, obviamente que nesse assessment a gente conseguiu enxergar algumas coisas críticas, né? De fato, alguns pontos que precisavam ser atuados ali de emergência, como um incêndio, né? Mas eu acho que esse processo contínuo de estabilizar essa saúde emocional, né, corporativa, a gente conseguiu entender através dos insights que vieram de uma forma geral. Então, tratar isso de forma contínua e gerar um ambiente que seja de fato, que privilegie o engajamento e bem-estar para essas pessoas, isso faz com que a gente capture dados quantitativamente mensuráveis e financeiros. Por exemplo, o absenteísmo é um dado, né? O burnout, o estresse emocional do dia a dia do trabalho, ele gera o absenteísmo. Isso é quantificável. Nesse cliente, por exemplo, a gente está falando de, à medida que a gente implanta e vem tendo a evolução desse programa, a gente tem uma oportunidade de atuar hoje em torno de 12 milhões de oportunidades de custo que é desperdiçado com absenteísmo e quantificável.
né? Do outro lado da cadeia, quando a gente vê também o autocuidado sendo estimulado, essas pessoas tendo esse ambiente, eu diria que seguro para se comunicar, os líderes bem desenvolvidos e treinados, a gente também consegue evitar um custo desnecessário nos planos de saúde. Então são dados que se cruzam e que obviamente têm o objetivo sim de trazer uma eficiência financeira, mas sobretudo de cuidar da saúde das pessoas, da saúde corporativa dessa empresa. E a saúde mental, que muitas vezes acaba sendo a vilã dentro dos resultados das organizações, também pode estar do outro lado. A partir do momento onde a gente trabalha, dá essa vazão, ela se torna muitas vezes o grande fator para que a gente possa melhorar como um time e atingir resultados absolutamente expressivos. Eu acho que, do ponto de vista de cultura organizacional, né, porque quando a gente trabalha eventualmente um ponto, a gente falou, por exemplo, sobre a dimensão de saúde mental. Nós trabalhamos, por exemplo, numa outra ótica que é como apoiar essas famílias. Então, por exemplo, resultados práticos de aumento, obviamente, no engajamento, de produtividade. Então, são vários programas que a gente tem em curso, não é só o foco na saúde mental, mas, por exemplo, hoje nós temos uma plataforma de atenção primária virtual da Aon, que é nosso grande canal de entrada, nosso grande receptor talvez ali de insights para a gente tratar a saúde corporativa dos nossos clientes, seja do ponto de vista da atenção primária, seja de linhas de cuidado ou de especialidades que a gente abre. A telemedicina evoluiu muito com esse processo de digitalização e a gente tem trabalhado isso de uma forma muito conectada com as necessidades dos nossos clientes. Mas, por exemplo, a gente descobriu que olhar, por exemplo, para familiares que não estão no plano de saúde dessa empresa poderia ser uma atuação que traria um resultado efetivo para esses colaboradores, em grande parte de faixa etária baixa, eventualmente ainda não com famílias formadas, mas que têm seus pais, por exemplo, como um ponto de preocupação. E essas pessoas não estão naturalmente ou cobertas nos seus planos de saúde. Então a gente estendeu, por exemplo, alguns programas através da nossa plataforma virtual para essas famílias. E isso trouxe um impacto também muito positivo. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de jornada, né, ou de plano de continuidade de ação, essa visão sistêmica e de longo prazo, ela precisa ser construída. Essa visão estratégica, ela precisa estar alinhada primeiramente pelo board da empresa, né, empoderado através dos seus recursos humanos. Isso para a gente tem um impacto muito positivo quando a gente olha essa jornada como um todo. E vocês que constroem muita informação relevante a respeito disso, Brasil, Latam, imagino que em outros países também, o que você traz hoje de estatística, por exemplo, das empresas que desenvolveram uma ação ou algo continuado, com muito mais atenção? Existe algum estudo nesse sentido? Sim, existe. Aí eu diria que a gente é aficionado por dado, né? Então, dado é algo que a gente trabalha há muito tempo. Mas vou dar um exemplo, por exemplo, da nossa pesquisa de bem-estar latino-americana, com mais de 1.000 empresas, né? Hoje, as empresas brasileiras, isso é um dado do Brasil, né? 89% das empresas que participaram dessa pesquisa têm algum tipo de programa de bem-estar implementado, o que é um dado de avanço, sim. Quando a gente olha esse dado nos outros países da América Latina, a média é 83% da região. Então significa que a gente tem, de fato, um caminho, uma jornada onde as empresas do Brasil estão, de fato, se dedicando a isso. Agora, quando a gente aprofunda o dado e vai entender quais são os programas que realmente têm eficácia ou têm um resultado de forma quantitativa e mensurável, é cerca de 30%. Então, obviamente, ainda tem um longo percurso, uma longa jornada para a gente evoluir, né? Então, de fato, existe uma grande oportunidade na mesa. Interessante que olhar dados pode trazer, né, uma informação muito importante, por exemplo, agora 89%, mas se isso não tiver uma aderência, se não for a empresa não abraçar efetivamente a causa, a gente cai de uma forma muito considerável para 30%. Então, uma das grandes dicas é não olhar simplesmente para o número, mas sim para a efetividade da solução implementada. Eu diria que, de forma geral, Anderson, não só nesse caso específico que eu citei, de um grande cliente nosso,
mas os casos onde a gente de fato consegue avaliar o sucesso ou a evolução positiva daquilo que a gente implementa em conjunto, eu diria que o primeiro ponto é o engajamento e o envolvimento da alta liderança. Quando você tem o CEO ou o C-level envolvido, isso de fato é uma prioridade para a empresa, isso já diferencia os casos de sucesso dos outros, porque todos os casos de sucesso predominantemente têm isso como uma premissa, esse engajamento, né? E aí, obviamente, a gente passa por investimento, por foco, por um direcionamento claro, por uma organização dessa estratégia ou de uma metodologia a ser implementada, obviamente considerando a cultura, o histórico da empresa, em que segmento ela atua, qual o perfil dos seus colaboradores, tudo isso faz parte de um processo de construção. Então, eu diria que, como grandes pontos de acerto, né, nesse cliente que eu citei, o envolvimento da alta liderança e acreditar, né, nesse processo é muito importante. E eu diria que também, quando a gente olha, quando eu falei do dado de que 89% das empresas hoje no Brasil, de alguma forma, têm programas de qualidade de vida ou de bem-estar implementados, mas 1/3 só delas, basicamente, tem efetividade, ou seja, tem resultados imensuráveis em relação a isso, é porque, obviamente, muitas das empresas têm muitos benefícios, mas eu acho que a conexão e a coordenação desse processo precisa evoluir. Então é muito comum você ver segmentos que têm, por exemplo, políticas de muitos benefícios, né? E é comum na nossa carteira de clientes vê-los. Então você coloca muito benefício, mas você não consegue concentrar uma comunicação de uma forma organizada. Ou seja, o colaborador não consegue perceber isso. Muitas vezes ele nem sabe que tem um benefício disponível. Ele não usa, ele não está engajado. Está jogado ali. Está jogado. Então não é uma questão de quantidade, é uma questão realmente de foco e de direcionamento e de comunicação, né? Eu acho que comunicação é a grande chave do sucesso para que a gente tenha isso de uma forma bem sucedida dentro das empresas. Então esse case da Aon traz vários insights absolutamente importantes para a gente compreender que a escuta, o desenvolvimento de uma forma continuada, né, de um projeto de saúde que integra a parte física, a parte mental, a parte financeira e diversos outros elementos que fazem parte da nossa saúde integral, cada vez mais trazem força para o nosso negócio e efetivamente para a nossa sociedade. Quando a gente está falando de saúde mental, certamente a gente está falando, no final das contas, em resultado para as organizações. Então, o programa Conectando Humanos Mundo RH encerra no dia de hoje aqui na Aon. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Valeu!